Se a próxima campanha eleitoral for igual às anteriores, a defesa do Brasil e a responsabilidade de nossas Forças Armadas não serão tema. Devem ser. Peço alguns minutos de sua atenção para conversar a respeito da defesa de nosso país. O Brasil é o mais pacífico de todas as grandes nações da história moderna. É o único desses países grandes que ascende sem imperar. Não tem, nunca teve e não terá aspirações de hegemonia. Mas esta nossa orientação para a paz não nos exime da responsabilidade de nos defender. Pelo contrário, aumenta nossa responsabilidade. Por duas razões básicas. A primeira razão é que precisamos nos defender para poder dizer não. Para abrir um caminho no mundo, um caminho rebelde, um caminho que eventualmente resista aos interesses, às ideias e às ordens das grandes potências, precisamos ter escudo. A segunda razão é que vivemos num mundo em que os beligerantes estão armados até os dentes. Não nos interessa viver num mundo em que só os meigos estão desarmados. Que se armem. Um projeto de defesa do Brasil deve ter três grandes eixos. O primeiro eixo é a construção das nossas capacitações de defesa. Capacitações baseadas no ideário, que é a Estratégia Nacional de Defesa. Estas capacitações e este ideário precisam partir de algumas realidades, as circunstâncias que definem a tarefa da defesa no Brasil. A primeira circunstância é a escassez de nossos recursos. Precisamente porque nossos recursos econômicos e até humanos são escassos, precisamos primar pela inteligência e pela audácia. A segunda circunstância é a vastidão do nosso país e de suas fronteiras. As Forças Armadas do Brasil não podem estar omnipresentes. A presença precisa necessariamente ser seletiva. A terceira circunstância é que nós não temos inimigos no mundo. Exatamente porque não pretendemos imperar, contamos com uma simpatia praticamente universal. E, portanto, é difícil organizar a estratégia de defesa no Brasil como ela frequentemente se organiza em outros países, em cima de hipóteses de emprego da força militar contra este ou aquele inimigo. A nossa doutrina militar precisa ser organizada com base em capacitações. Em capacitações sem
hipótese de emprego definida. Qual é, então, o projeto de defesa nacional que responde adequadamente a essas circunstâncias? Seu primeiro elemento é o foco em monitoramento. Monitoramento a partir da terra e do espaço de tudo o que ocorre no território nacional e em nossas fronteiras. Daí a grande importância de desenvolver as nossas capacitações de visualização do país a partir do espaço. A segunda consequência é a importância da mobilidade. Já que as Forças Armadas não podem estar presentes em todo lugar, precisamos poder deslocar as nossas forças e, sobretudo, nossas reservas estratégicas mais qualificadas para qualquer lugar rapidamente. A terceira consequência é a importância da elasticidade. Em circunstâncias normais, precisamos de uma força relativamente reduzida, porém altamente qualificada. Mas se houver um conflito, em condições que não podemos prever hoje, precisamos poder rapidamente expandir essa força e, portanto, contar com uma grande reserva, uma reserva de jovens brasileiros que receberam treinamento militar elementar e que, em caso de necessidade, se possam converter em soldados na defesa do nosso país. Estes três imperativos, monitoramento, mobilidade e elasticidade, são acessórios de um quarto elemento ainda mais fundamental, a flexibilidade. Comparemos dois tipos de organização militar. Há a organização tradicional, de comando e controle, em que há uma hierarquia muito rígida, em que o poder de iniciativa do praça é muito limitado no campo de operações. E há as forças irregulares, como as forças de ação estratégica rápidas de nosso exército, que têm qualificações superiores e cultura militar para reinventar o plano de combate no teatro de operações, sem perder as características de hierarquia, de coordenação e de movimento para frente, que são próprias e necessárias da organização militar. Qual é, então, o caminho do avanço? É que toda a força regular, pouco a pouco, ganhe as características da força irregular. Os seus atributos de flexibilidade radical, sem perder o poder de coordenação e de hierarquia e sem abdicar do imperativo de escala. É um compromisso que se manifesta com maior clareza com respeito à força terrestre, o exército. Todo o exército deve ser, pouco a pouco, reorganizado a partir do módulo de brigada,
para ganhar essas características superiores, características de doutrina e de capacitação, apoiadas pelo instrumental tecnológico necessário. Mas os mesmos atributos devem ser também dominados com as suas características próprias pela Marinha de Guerra e pela Força Aérea. Este é o primeiro grande eixo do projeto de defesa de que precisamos. Já antecipado com clareza pela Estratégia Nacional de Defesa, transformada em lei em 2008. Mas este eixo central, a flexibilidade radical, o avanço na audácia e na inteligência e, portanto, nas capacitações operacionais, tem que ser complementado por dois outros eixos de um projeto de defesa nacional. O segundo eixo é a construção do complexo industrial da defesa. Em todo o mundo, a indústria de defesa é cadinho de vanguardismo tecnológico. E as tecnologias mais avançadas sempre têm uso dual, civil e militar. Assim também terá que ser para nós. Uma das deformações do nosso complexo tradicional de indústria de defesa tem sido justapor pesquisa avançada com produção rotineira. Não. A pesquisa avançada deve ser a retaguarda da produção vanguardista. E esta produção vanguardista precisa estar assentada simultaneamente nas unidades produtivas das próprias Forças Armadas e na empresa privada. Mas uma empresa privada com características especialíssimas. Essas empresas privadas que complementariam a ação do Estado no complexo industrial da defesa precisam ter um regime jurídico especial que respeite suas características e responsabilidades. Um regime que, por exemplo, exima estas empresas das regras gerais de licitações. Mas em troca destas exceções, o Estado deve ter em cada uma dessas empresas vitais para o complexo industrial de defesa um poder, uma voz estratégica, uma participação. Como, por exemplo, o chamado Golden Share, que permite ao Estado, ainda sendo acionista minoritário, vetar decisões da empresa privada e orientá-la para as responsabilidades da defesa nacional. Há três áreas em que esse vanguardismo tecnológico na defesa é especialmente importante: a cibernética, a espacial e a nuclear. E cada uma dessas três áreas é vital
para o desenvolvimento da produção civil vanguardista no Brasil. Aproveitemos esta afinidade natural entre a vocação militar e a vocação civil do vanguardismo tecnológico e produtivo. A área nuclear apresenta problemas especiais. O Brasil renunciou 2 vezes ao uso militar da energia nuclear, por Constituição e por lei. Mas é vital que esta nossa decisão de abdicar dos armamentos nucleares jamais seja uma imposição de impotência tecnológica e científica, mas, ao contrário, uma decisão deliberada do país, sujeita a mudanças e circunstâncias no mundo. Daí a importância de desenvolver no país o uso pacífico da energia nuclear e até mesmo da propulsão nuclear, não do armamento nuclear, de instrumentos de nossas forças armadas, como é o caso da propulsão nuclear dos nossos submarinos. O primeiro eixo do projeto de defesa é, portanto, a cultura da flexibilidade radical. O segundo eixo é o desenvolvimento no complexo industrial da defesa do vanguardismo tecnológico e produtivo. O terceiro eixo é o estreitamento dos vínculos entre as Forças Armadas e a nação. A Estratégia Nacional de Defesa em 2008 rejeitou a proposta de profissionalizar as nossas Forças Armadas, como fizeram muitos países ricos no mundo. As nossas forças jamais devem ser uma parte da nação paga pelas outras para defendê-las. As Forças Armadas do Brasil devem ser a própria nação em armas. A cidadania toda, em todas as classes sociais. Não, por exemplo, um exército de pobres pagos pelos ricos para sustentar o escudo da defesa. É verdade que não precisamos, em condições de paz, aproveitar todos os jovens brasileiros que seriam sujeitos ao serviço militar obrigatório. Os que forem eximidos do serviço militar obrigatório devem, segundo a proposta acolhida na Estratégia Nacional de Defesa, ficar sujeitos a um serviço social obrigatório. Devem receber treinamento militar básico para compor uma reserva que pode ser utilizada em condições de beligerância, aquele imperativo de elasticidade a que me referi antes. E cada um, de acordo com sua profissão, deve participar na juventude da construção do país. De preferência, numa região do país diferente da região de que se origina. Esta é uma das melhores maneiras de afirmar a coesão nacional e de fazer com que brasileiros
de todas as classes se encontrem e descubram o país ainda em sua juventude. Não conseguimos ainda transformar este preceito legal em prática efetiva, mas está lá na lei, aguardando um governo com a disposição e a autoridade para executá-la. Esta é a estratégia nacional de defesa de que o Brasil precisa. Subjacente a ela está um grande compromisso histórico que ainda não executamos no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil teria uma política séria de defesa nacional. Política séria significa que os civis não tratariam os militares como um elemento potencialmente perigoso para ser aplacado, distribuindo a eles de vez em quando alguns dos equipamentos que pedem, mas sem ter qualquer interesse na construção real de nossa defesa. A contraparte a este compromisso dos civis com a defesa do Brasil, não com o aplacamento dos militares, é que os militares de fato aceitariam pela primeira vez a liderança civil e republicana da estratégia de defesa. Este é um grande imperativo da construção do Brasil. Tomara que a defesa vire tema do debate nacional e que cada um de nós abrace esta causa. Não é apenas para engrandecer o Brasil, é para engrandecer cada brasileiro.